Aleluia! Santo, santo é o nome do Senhor. Shabbat Shalom, que maravilha! Oh, aleluia! Estamos vivendo o melhor de Deus. Amém? Sim, a cada dia nós vivemos o melhor da graça, o melhor da misericórdia, o melhor do amor, o melhor da presença de Deus, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã e durante a noite a sua fidelidade. Sejam bem-vindos, queridos. Deus abençoe a vocês. Shalom, shalom. Pastor Paulo já está aí. Apóstolo, abraço, Pastor Paulo. Irmã Elizabeth Rigas, Janete Paisani, que bênção. MGS Almeida, abração. Cada um receba da graça, receba do amor, receba da vida, receba. Hoje nós temos coisas grandes de Deus, né? A ministrar. E quem vai ministrar hoje é o pastor Paulo de Tarso. Ele é o nosso colega, ele é pastor lá na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, na região dos Lagos. É um homem cheio do Espírito Santo, um coração missionário, ama demasiadamente o povo da Turquia, o povo de Israel, e eu sei que Deus tem algo a falar conosco nesta noite, através do nosso querido pastor Paulo de Tarso. Amém? Sem mais delongas, eu vou chamá-lo, porque eu quero que ele tenha um bom tempo para ministrar, para orar. Nós estamos envolvidos, né, neste comando que Deus nos concedeu de orarmos pelo Brasil 365 dias do ano. Então, quando falamos de Brasil, falamos de família, falamos de política, falamos do presidente, falamos das demais autoridades, né? Falamos da igreja, falamos dos pastores, falamos de avivamento, tudo que Deus tem para o Brasil, tudo que Deus quer para o Brasil. Então, Brasil é gente, né? Brasil é gente por quem Cristo morreu. Brasil é você, Brasil sou eu. Então, nós estamos crendo que quando Deus dá um comando, Ele ratifica embaixo. Ele confirma. E muitas vezes nós recebemos um comando e não sabemos tudo que Deus vai fazer. Não sabemos mesmo. Nosso papel é obedecer. Amém? Deus mandou, a gente obedece. Como Jesus obedece. Porque o segredo da vitória está no obedecer. Só o nosso Deus sabe o que Ele vai fazer com este país. Só Ele sabe para onde Ele está levando o Brasil, né? Quantas bombas malignas são detonadas diariamente nesta nação. Quantos planos maquiavélicos Deus tem desfeito. O inimigo tem sido pego de surpresa, porque há um povo que tem obedecido o comando do nosso Deus. Amém? Há um povo que clama, há um povo que crê, há um povo que profetiza, há um povo que segura as pontas do altar a favor do Brasil, há um povo que não desiste em qualquer circunstância, não desiste dos propósitos do nosso Deus para com a nação brasileira. E antes de chamar o nosso querido pastor, nós vamos só ler um
texto da palavra de Deus que está no Salmo 11. Queremos proclamar esta palavra de poder, deixar que os céus do Brasil recebam esta palavra. E você, meu querido, minha querida, você, né, que está no mesmo pelotão que eu, aleluia, está engrossando as fileiras dos intercessores pelo Brasil. Receba esta palavra e você pode abrir a sua Bíblia aí em casa, no Salmo 11, você pode ler esta palavra em nome de Jesus. Olha o que diz a Bíblia: no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Olha o que a Bíblia está falando, tá? Preste bastante atenção. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem Yahvé seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Oh, aleluia! Olha que promessa maravilhosa. Os retos irão contemplar a face do Senhor. Veja que a Bíblia diz que os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Meus irmãos, isso é verdade. Quantos projetos maquiavélicos circulam nas câmaras de vereadores, de deputados e a Câmara Federal. Quanta emenda que são chamadas de jabuti são colocadas para impedir os projetos de Deus para com esta nação. Mas veja o que a Bíblia diz, que se os fundamentos forem destruídos, o que poderá fazer o justo? Então nós precisamos orar pelo Brasil, sim, meus irmãos. Esse é o papel de todo crente, é orar pela nossa nação, é clamar a misericórdia do Senhor pela nossa pátria, porque quando os fundamentos são destruídos, o que é que os homens que não temem a Deus estão fazendo? Eles trabalham para quê? Para destruir os fundamentos da família. Vocês viram a propaganda, de uma empresa aí, uma empresa de alimento, faz hambúrguer, acho que é o Burger King. Que tristeza! Olha que propaganda maligna para destruir os fundamentos da família, para aniquilar o que Deus estabeleceu, para levar as nossas crianças a crescerem
sem temor de Deus, a crescerem fundamentadas na bancarrota, em areia movediça, negando a verdade de Deus, negando que Deus estabeleceu a família e que casamento é entre um homem e uma mulher. E a gente tem que engolir tudo isso assim de graça, alto lá, não e não e não. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo o homem. Esses projetos malignos não irão prevalecer. A Bíblia declara que tudo quanto Deus faz permanece eternamente. E foi Deus quem instituiu a família. Deus é o criador do ser humano. Ele fez homem e mulher e assim será para sempre. Quando eu falo para sempre, até que Cristo volte, porque lá no céu, lá no céu nós seremos semelhantes aos anjos, diz a palavra de Deus. Então, meus queridos, precisamos abrir os nossos olhos e orar para que os fundamentos que Deus estabeleceu permaneçam sólidos. Por isso que Deus manda os abalos. Os abalos vêm do Senhor, porque os abalos é para que nós sejamos testados na nossa fé, testados no nosso compromisso com Deus, testados no nosso amor. Será que nós mercadejamos a palavra de Deus? Será que nós somos capazes de relativizar os princípios da palavra que são eternos? Será que nós somos capazes de desistir, de trocar, de vender, de desprezar o que Deus estabeleceu? Alto lá! Os princípios do nosso Deus são invendáveis, são introcáveis, são imutáveis, são eternos. E você e eu devemos estar fundamentados nesses princípios. Sabe por quê? É o que diz a Bíblia. Eu quero só que você guarde o versículo 4. O Senhor, nosso Deus Yahvé, está no seu santo templo. Oh, aleluia. Nos céus tem o Senhor seu trono. Olha que beleza, olha que coisa linda. Os seus olhos estão atentos, aleluia. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Pronto, e ponto final. Nosso Deus está no trono, de lá não se ausenta. O comando é dele, a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, o louvor é dele. Se vocês pensam que Deus está com seus olhos fechados para o que acontece no Brasil, está muito enganado. Olha, Deus está atento à CPI da Covid. Deus está atento aos planos secretos da esquerda no Brasil. Deus está atento ao STF, a cada ministro. Deus, o eterno Deus, está atento. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens, sondam as pálpebras de Deus, sondam a todos nós. Então nenhum homem está desapercebido ao nosso Deus. Ele tudo vê, tudo sabe, tudo pode, tudo faz. Ele é Deus. E as rédeas do Brasil as rédeas do Brasil estão nas mãos de Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus está no comando. E Ele vai pôr à prova, sim. Ele tem posto à prova a todos nós. Nós estamos vivendo em prova. Mas a Bíblia diz que aquele que ama a violência, a sua alma Deus abomina. E Ele vai punir os perversos.
Porque sobre os perversos Deus vai fazer chover fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Mas o justo, que ama a justiça, o que ama a verdade, os retos de coração contemplarão a face do nosso Deus. Então, meus queridos, por isso que nós temos que orar pelo Brasil. Nós temos que permanecer orando pelo Brasil. Nós temos que orar pela política do Brasil. Nós temos que orar pelo presidente do Brasil. Nós temos que orar pelos governadores dos estados, pelos prefeitos das cidades. Temos que orar por estes que exercem poder no judiciário. Meu Deus, a OAB, temos que orar. Temos que orar pelas varas, as diversas varas do judiciário. Temos que orar por aqueles que fazem parte do STF. Temos que orar por esses deputados, esses senadores. Temos que orar. Temos que orar. Por quê? Porque Deus não quer que os fundamentos caiam por terra. Porque quando os fundamentos que Deus estabeleceu caem por terra, o justo não pode fazer nada. Aí a anarquia entra no carro. Aí você entende porque o comunismo odeia tanto a igreja. Porque a igreja é a última barreira de Satanás. Satanás sabe que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então a ira, o ódio contra os cristãos verdadeiros, o povo de Deus, é grande, que somos nós, que seguramos as pontas do altar e declaramos que Deus é verdadeiro e mentiroso todo homem. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus abra o seu entendimento. Que você, meu irmão, cresça no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que você possa ser este canal que Deus quer usar para a transformação da nossa pátria. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou chamar o pastor Paulo para que ele possa nos abençoar e abençoar o Brasil, abençoar o estado de São Paulo, ministrar aquilo que Deus colocou no seu coração e vai orar. Amém? Então vai ser muito bom vocês conhecerem o céu ungido, Deus Todo-Poderoso. Glória. Shabbat Shalom. Que bom ver, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto tempo, hein? Então, apóstolo, a senhora viajou para o Nordeste, nos deixou aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu precisei, né? Aí vim fazer uma cirurgia e tive que ficar, porque ainda não recebi alta da fisioterapia. E com essa Covid, né, a gente também, eu quero que a pastora Dalzimar seja treinada, sem a minha presença, né? Ela se desenvolva tendo tal unção que Deus tem lhe dado, porque Deus tem projetos elevados, né? Então a gente tem que ser sábia, né? Eu creio que Deus criou tudo isso com um propósito, né? E a gente está aqui dando esse suporte. Aqui em Sergipe tem duas congregações. Tem a congregação de Aracaju e a congregação de Propriá, né? E graças a Deus, Deus está fazendo e vai continuar fazendo. E a gente volta depois que receber alta, a gente vai voltar, né? Para aquilo que Deus tem. Mas nós estamos aguardando, apóstolo. Abençoamos o Rio todos os dias. Quero ver Deus fazendo coisas grandes aí no Rio de Janeiro. Amém. Eu vi o novo local que vocês inauguraram em Aracaju, local muito amplo, muito belo, muito iluminado, muita luz, que tremendo.
Eu não gosto de nada escuro. Eu não acredito que a negridão... Deus é luz e não há nele treva alguma. Aleluia. Não, Glória. comigo treva, treva, Deus é luz. Eu gosto tudo claro. Deus, quando ele viu escuridão, ele disse, haja luz. Haja luz. Verdade. E nós temos luz. proclamado que as trevas não vão prevalecer no Brasil, as trevas não vão prevalecer. Isso. Eu gosto muito, pastor, da vida do meu pai na fé Abraão, né? Eu sempre digo que Abraão, ele viveu o que ele creu, né? Então, como ele cria que Deus estava construindo uma cidade e ele iria ser habitante dessa cidade. Sim. Então, a Bíblia diz que ele se recusou a viver em casa de alvenaria, em palácios. Ele poderia viver em palácio, porque ele era muito rico, mas ele viveu em tendas, ensinou a Jacó e Isaque a viverem em tendas. Por quê? Porque ele estava profetizando. Né? Primeiro, a verdadeira cidade é o céu. Segundo, a nossa vida aqui na Terra é temporária. Verdade. Entende? Então, ele precisou viver isso. E quando Deus quis trazer a Israel essa mesma mensagem, Israel já estava, né, lá em Canaã, vivendo e habitando em casas. Deus colocou a festa dos tabernáculos, né? Sim. E obrigou o povo, em amor, pelo período da festa, habitar em tendas. Para quê? Para fazer a mesma coisa que Abraão fez. Nós temos um tempo a viver nesta terra. Esse tempo aqui é temporário. Sim. Isso aqui é temporário. Essa terra é temporária. Eu terei um templo semelhante ao de Jesus. Eu irei morar na cidade que Abraão creu e que já está lá. Então, a gente precisa viver. Então, quando eu digo assim, haja luz, que você falou, haja luz, né? Eu estou profetizando, haja luz. Aí eu estou vivendo num lugar. Se eu critico uma pessoa que está em depressão, ela pinta, deixa o quarto bem negro, né? Aí eu chego na casa de Deus, está tudo negro. Eu não, quero não. Não quero. Haja luz, haja luz, haja luz, haja. Vou profetizar sempre. Haja luz. Amém. Maravilha. Que tremendo, apóstolo. Nós cremos que as trevas não vão prevalecer, que a glória de nosso eterno Pai está enchendo todo este planeta, está enchendo o Brasil, está enchendo o estado do Rio de Janeiro, o estado de Sergipe, o Nordeste inteiro. Aleluia, acreditamos em tudo quanto o nosso Pai prometeu, porque Ele é fiel, nele não há mudança, nem sombra de variação. E o importante nesse tempo, apóstola, de fato, é fortalecermos a nossa fé, e essas reuniões ajudam, né, a fortalecer a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do nosso eterno Pai. Mas é uma experiência, apóstolo, que o Senhor colocou no meu espírito para compartilhar nesse Shabat, nesta noite, que tem tudo a ver conosco, com o Brasil, com o que nós estamos vivendo. A senhora recorda-se quando o povo, enviado por Moisés para espiar a terra, para observar a terra, os 12 representantes, um de cada tribo, retornam com um relato para Moisés, e apenas 16% do grupo de 12, que foram 2, Josué e Caleb, creram que eles poderiam conquistar a terra.
É E eu olho verdade. para a senhora, olho para a apóstola Valnice, olho também para outros líderes, eu vejo que, olho também para mim, que nós fazemos de parte deste grupo que crê que nós vamos tomar o Brasil para o Messias do Show. Eu concordo, creio. Sabemos que não é fácil. Eu estive em Brasília, agora dia 21 de abril, nos lugares por onde a senhora passou, pegando os atos proféticos que a senhora fez aqui em Brasília. Foi no Supremo, foi no Palácio do Planalto, foi lá no mausoléu de Juscelino Kubitschek. Enfim, fiz uma live direto lá do Memorial de JK no dia 21 de abril, porque é claro, é perceptível que desde 2018 a guerra se acirrou. A guerra subiu de nível, mas a igreja está equipada. Orianda, eu estou edificando a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas é muito importante nós continuarmos aplicando este princípio que está em Números capítulo 14, verso 28, porque o Pai fica aborrecido com as manifestações de incredulidade dos 10 representantes. É verdade. Também de Josué e Caleb, que eram da tribo de Judá e da tribo de Efraim, acreditam que possam possuir a terra. E aqui no verso 28 de Números capítulo 14, o Pai orienta Moisés a fazer o seguinte: portanto, ide e transmitir a essa gente o oráculo do Eterno, o Senhor, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Eis que eu vivo, e por meu nome juro, que vos tratarei exatamente de acordo com as palavras proferidas pelos vossos lábios. Nosso Coisa linda! Está dizendo ao povo: eu vou fazer a vocês aquilo que vocês disserem que eu posso fazer. Eu vou fazer a vocês aquilo que vocês verbalizarem que eu posso fazer. E olhando para o Brasil, vendo a situação do Brasil, do Supremo, do Congresso, do Senado, essa CPI, vendo a situação atual, nós somos descendentes de Abraão e somos capazes de crer até contra a esperança, porque Abraão creu. Aleluia! É verdade. Abraão olhou para o Eterno, olhou para Yahvé, o Deus da provisão, e creu contra a esperança. E ao Israel espiritual na nação brasileira, a senhora tem proclamado isso, a apóstola Valnice tem proclamado isso, e verdadeiramente as trevas não irão prevalecer em nosso país. Não. E a guerra está se acirrando à medida que chega próximo de 2022, porque Deus usou o apóstolo Valnice que até 2022, 7 de setembro de 2022, ele havia de colocar o Brasil por objeto de louvor ao nome dele sobre as nações da terra. Eu também creio. Se você crê que está no Instagram conosco, coloque um amém aí na caixa de texto, coloque um aleluia, um glórias a Yahvé. Por quê? Mas nós temos que crer, porque é essa fé que vai trazer a manifestação do sobrenatural. Mesmo com toda essa mídia corrompida, mesmo com todo esse sistema aliançado com as trevas, há um povo e Yahvé tem um remanescente fiel na nação brasileira. E é um privilégio nós fazermos parte. Apóstola Raquel, desse remanescente, a senhora, uma guerreira desde aí também os anos 85, 86, proclamando as promessas de Yahvé sobre o Brasil. E nós já vimos parte dessas promessas se cumprir. Já. Eu fui até a Brasília também uma tentativa, apóstolo, de conversar com o nosso presidente, até para pedir a ele para não morder as iscas do diabo, porque o diabo fica colocando muitas iscas, né, contra ele, provocando o nosso presidente.
mas eu acredito que se a igreja continuar crendo, se a igreja continuar profetizando, nós veremos esta promessa se cumprir até 7 de setembro de 2022. Porque Eu acredito. pertence a Yahvé, pertence ao Senhor Yeshua, por direito de criação, por direito de redenção. Então é muito importante abrirmos os nossos lábios e proclamarmos na terra o que o Pai fala acerca do Brasil no céu. Amém, é verdade. Escolhido. O Brasil é a nação de luz. O Brasil é uma nação de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O Brasil é uma nação ovelha, que tem a natureza divina, que tem o temor de Yahvé, que ama o Messias Yeshua. E nós acreditamos que tanto o poder executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário haverão de ser influenciados por esta busca que está em nossa terra. O nosso amado apóstolo Tiago, ele diz, eu gosto muito de citar esse texto, apóstolo, que Yahvé é o Pai das luzes. Nele não há mudança nem sombra de variação. Toda a bondade e defeito vem descendo dele. Mas nós somos o tipo de pessoas que acreditam, que creem contra a esperança. Então vamos profetizar. Esse papel que a senhora tem feito é muito importante nessas lives. Vamos profetizar, vamos proclamar a palavra, vamos orar, vamos interceder, porque Yahvé vai criar os céus do Brasil de Deus. Aleluia. Sobre nós o seu Espírito Santo com ele. É verdade. A sua palavra. Mas é importante a igreja decidir crer, porque aquele que prometeu é fiel e ele é poderosíssimo para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas, por conta do grupo que não creu, o povo acabou ficando 40 anos no deserto até conseguir entrar na terra prometida. Mas na nova aliança, como diz o escritor aos Hebreus, apóstolo, como ela está firmada em melhores, em superiores promessas, nós acreditamos, eu creio, apóstolo, que nós somos a geração que verá essa promessa de Yahvé se cumprindo, até porque essa promessa tem sido gerada, tem sido regada, tem sido proclamada por anos seguidos sobre a nação brasileira. E parte dessa promessa não podemos se cumprir. Parte dessa promessa cabe a nós continuarmos crendo e profetizando sobre essa situação de caos, essa situação da mídia brasileira. Eu, desde os anos 90, na verdade, eu cheguei em Macaé em 97, para morar em Macaé. Desde então, eu tenho profetizado e proclamado que a Globo sagrada, esse império vai cair, esse império vai desmoronar. Vai, e já e nós estamos vendo isso acontecer. Estamos vendo, nosso Deus está abalando mesmo. Abalando as estruturas. A queda das estruturas da mídia tradicional, da velha mídia, sendo demolidos, sendo arruinados, sendo destruídos, e a verdade sendo proclamada, inclusive por meios como esse Instagram, Facebook, YouTube e tantos outros canais sociais. Então, eu acredito honestamente que o Senhor está trabalhando, como o Messias disse. Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. E por conta desse trabalho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esta transformação na nação brasileira vai ser trazida à luz, vai ser trazida à existência nesses dias nesse tempo que chama hoje. Então é importante continuarmos profetizando, proclamando, apóstolo, anunciando, intercedendo, jejuando, porque o tempo do cumprimento chegou. Aleluia. Graças a Deus. Eu creio perfeitamente. Há uma nuvem da verdade, né? O manto da verdade está sobre a nação brasileira.
A gente que é profeta, né, vê mais Sim. longe. Está olhando dentro da percepção de Deus, né? E eu lembro que na primeira, não foi na primeira eleição da Dilma, a segunda eleição, foi a segunda eleição que a Marina se candidatou, lembra? Sim. E eu fui para um jejum de 40 dias, lá em Brasília. Estive só para isso, né? 40 dias só para isso. E nós tínhamos vigílias no sábado. E numa dessas vigílias, o Espírito de Deus se moveu de uma forma espetacular. E eu vi com uma visão aberta, estava vendo. Eu vi um varão que entrava com um prumo e com uma trena. E ele começava a medir o templo. E nós ainda estávamos naquele templo pequeno de Brasília, não grandão, pequeno, lá em Vicente Pires. E aquele varão entrava e ele começava a medir desde a porta. E eu acompanhei aquele varão medindo palmo a palmo aquele templo. Ele chegava no púlpito, passava por trás de mim. Aí quando ele concluía a medição, mediu e colocou o prumo a alinhar, ele trazia um talite nas mãos. Sim. Mas era um talite gigante. Ele começava a estender por trás de mim, do púlpito, onde eu estava, da parede, estendia por toda a igreja. E aquele talite ia, e ele ia e cobria toda a nação brasileira. Aleluia. Então, eu vim entender mais claro, né? Mais claro esta visão profética, eu vim entender mais claro quando, em 2018, nós nos movimentamos para derrubar o comunismo no Brasil e eleger alguém que estivesse dentro da pauta de Deus, não por ser perfeito, não por ser melhor, mas por ser alguém que está na pauta de Deus. E foi interessante que eu peguei a briga no reino espiritual, né? Sim. Eu disse, Senhor, a minha posição sempre vai ser essa, de estar orando, e eu vou fazer. E eu fiz 30 dias de jejum para aquela eleição. E sempre nas quartas-feiras estávamos orando pelo Brasil. No domingo, Rio de Janeiro foi coberto de oração. E uma das coisas interessantes daqueles dias foi essa, quando eu disse assim, Senhor, tu tens poder. Eu sei que tu tens poder para mover a sua igreja, o seu povo. Eu disse, nós nunca ficamos unidos em uma eleição neste país. Nunca. Né? Os líderes denominacionais faziam acordo fazia conchavos com o seu grupo político, e aí a gente nunca teve unidade. Mas orei chamando. Eu chamava por nome os líderes dessa nação. E eu achei interessante que numa quarta-feira eu disse assim, Senhor, eu vou fazer uma oração ousada. Me ajuda, responda essa oração. Mas eu gostaria, Senhor, de ver a unidade da tua igreja, os líderes se movendo para a derrocada dessa malignidade que é o comunismo. Aí eu disse, traz, Senhor. Aí eu citei o nome, traz Bispo Macedo, traz R.R. Soares, traz aquele outro chapelão. Como é o nome do chapelão? Como é o nome? O apóstolo Valdomiro. Senhor, traz os da presbiteriana, traz. Você acredita que eu recebi nos meus e-mails, nos meus zaps,
Eu fiquei impactada. Até a Deus é amor. Aleluia. Presbiteriana, batista, eu disse, Senhor, é o talite. É o Amém. talite que foi colocado sobre esta nação. E talite representa oração, sacerdócio, mediação, né? Cobertura. Pois Jesus pôs o talite dele sobre esta pátria. Ele mediu, ele começa a medir o seu povo, ele não mede o mundo. Ele mede a igreja, ele põe prumo na igreja. E Aleluia. nós hoje estamos vendo, pastor, Deus, é porque as pessoas ficam concentradas somente no luto e não conseguem subir e ver ações de Deus nessa pandemia. Mas esse Deus Todo-Poderoso, que é soberano, ele está no trono, ele tem Aleluia. o controle. Essa Glória. pandemia é pedagógica. Essa situação que nós estamos vivendo são ações que Deus permite para provar o nosso coração, para provar a igreja, para colocar o prumo, para medir, para estabelecer. E todo aquele que é capaz de reconhecer Deus em todos os seus caminhos, tá? Em todos os seus caminhos, esses irão ver a face de Deus eterno. Eu creio. Então eu creio que Deus está se movendo de uma forma assim absoluta na nossa nação. E, claro, em contrapartida, você vê a loucura de Satanás, você vê a fúria do diabo, você vê eles soltando fogo dos rojões, bombas por todos os lados ao mesmo tempo, para achar que tem o controle da situação, mas não tem. O comunismo foi vencido nesse país e nunca mais assumirá o trono desta nação. Pode manipular aqui, manipular acolá, manipule, pode fazer todas as manipulações. O nosso Deus está no trono. A última palavra é dada pelo nosso Deus. A Bíblia diz que os homens fazem planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Aleluia. Então, eu tenho convicção plena que quando Deus nos mandou permanecer um ano orando, é porque Ele quer que haja um resguardar daquilo que Ele já estabeleceu. Porque se não houver um resguardado do que Ele estabeleceu, nós nos tornaremos terrenos alqueivados. O inimigo vai entrar e vai fazer a sua desgraça. Mas neste Brasil não tem mais lugar para o inimigo, não. Esse Brasil é do Senhor Jesus. Por direito de criação, por direito de redenção. Então nós só estamos, pastor, obedecendo. E todo aquele que obedece vai ver a glória de Deus. Amém? Nós então, cremos, que maravilha. Que bênção. Nós não vamos deixar de orar. Então, que o pastor agora ore. Nós estamos orando. Ore pelo Brasil. Coloque essa CPI. Eu estava dizendo assim, ó, Deus está dando corda. Deus está deixando. Acorda, pode brincar. Mas o grito virá dele, porque todos que estão estabelecendo o fundamento da mentira serão desmascarados. Em nome do Deus, então, nosso Deus não é brincadeira. Então, a gente sabe que Deus permite, mas Ele vai dar o grito nessa nação. Ele vai dar o grito nessa nação. Então, o pastor pode orar pelo Brasil, orar pelo presidente, deixe Deus lhe usar aí. Glória. Aleluia. Pai, nós te louvamos por estarmos nesta noite de Shabbat, diante da tua presença, diante do trono da graça, diante do Messias Joshua, que é o nosso sumo sacerdote, o nosso rei,
o nosso Senhor, o amado de nossas vidas, o desejado de nossos corações. Nós te bendizemos, te adoramos, te exaltamos, porque reconhecemos que não há outro Deus além de ti. Tu reinas sobre os céus, tu reinas sobre a terra, tu governas sobre o mundo visível e sobre o mundo invisível. Nós cremos que os teus ouvidos estão inclinados para ouvir as nossas petições, as nossas súplicas, as nossas intercessões. Cremos também que o teu braço está estendido, meu Senhor, Orianda, Raire, Cantalara, Basturianda, trabalhando em favor de cada um de nós, trazendo livramento para a nação brasileira, trazendo, Senhor, o cumprimento das tuas promessas para este país que pertence a ti, Senhor, porque somos redimidos pelo derramamento do sangue do Cordeiro. Nós queremos colocar diante de ti o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, este homem que tem a ti, este homem que ama a ti, Senhor, este homem que tem tido a oportunidade de conhecer a ti, tu conhece as motivações do coração dele, tu conhece, Senhor, os desejos mais secretos do coração do presidente Jair Messias Bolsonaro, juntamente com os meus irmãos, juntamente com os meus irmãos, em unidade, em nossa fé, em seu espírito, nós suplicamos, libera sobre ele sabedoria, libera sobre ele entendimento, conselho de fortaleza, conhecimento, mais temor de ti, Senhor, que a prudência venha sobre ele, que poder ao teu filho sabedoria, Senhor, inteligência emocional, para não morder as vistas de Satanás, para não aceitar as provocações do inimigo, porque ele tem a ti, Senhor. Ele ama a ti, ele tem proclamado o teu nome, que os teus anjos e arcanjos permaneçam acampados ao seu redor, ao redor da sua esposa Michele, ao redor da sua família, que toda cobertura de trevas, de porventura, o inimigo tem tentado sobre a vida do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, seja removida, Senhor, que todo o véu seja rasgado, que sobre ele a cada amanhecer vai resplandeça a luz do teu rosto, que ele receba nesta noite de Shabat, no meio de tantas guerras, no meio de tantas pressões, de tantos combateiros, que ele receba um batismo de paz, que ele receba um batismo de serenidade, meu Senhor, que ele possa compreender, Pai querido, a altura, a profundidade, a largura e o comprimento deste teu amor por ele, que excede todo o entendimento, que as estratégias, Pai, do teu coração chegue ao nosso presidente, chegue ao seu consciente, chegue ao seu intelecto, meu Senhor, porque tu tens prometido, Pai, ao longo de mais de 30 anos, que haveria de colocar o Brasil por objeto de louvor ao teu nome sobre as nações da terra. Pai, ele canta lá, canta, e a igreja que está desenvolvida nesta noite acredita que este é o tempo, meu Senhor, que esta é a hora do cumprimento desta promessa, que esta é a hora do cumprimento desta palavra, meu Senhor. Esta igreja profetiza que o inimigo que se levantou está sendo derrubado, ele está sendo envergonhado, ele está sendo confundido, ele está sendo aniquilado e paralisado por meio dos teus anjos e arcanjos que estão acampados nessa nação brasileira, meu Senhor, colocando, Pai amado, esta CPI, decretamos a falência de todos os planos do maligno, proclamamos que o adversário vai ser envergonhado, vai ser ridicularizado, e todas essas máscaras estão sendo removidas, e esses políticos Shayar que tem se levantado contra os planos e propósitos do teu coração, haverá
ser confundidos, haverão de ser desbaratados, meu Senhor, porque tu estás conosco como poderoso guerreiro. Meu Deus, é verdade. Senhor do exército, aleluia, que tu já enviastes os teus anjos e arcanjos Deus, é verdade. Trabalhando em favor da tua igreja, em favor do povo que invoca o teu santo nome. Pai amado, Pai querido, aleluia. Obrigado, porque tu és poderosíssimo, tu és capaz de fazer muito mais, além daquilo que nós estamos pedindo a ti, Senhor, além daquilo que nós estamos pensando. Aleluia. Que a Brasília, meu Senhor, o trono do seja desestabilizado, seja abalado, meu Senhor. Proclamamos nesta noite a unidade com os teus servos que estão aqui nesta reunião. E Brasília, capital da adoração ao Messias de Yeshua, que seja toda influência da maçonaria, que seja toda influência da feitiçaria, que seja toda influência de qualquer principado, de qualquer potestade sobre a nação brasileira. Deus soberano e bendito, que também os poderes do inimigo ali no Supremo sejam abalados, que toda ação do maligno seja paralisada. Ó Deus, ali na Suprema Corte da nação brasileira, meu Senhor, essa igreja crê que tu és poderoso para intervir, para nos dar, para reverter toda essa situação. Meu Senhor, a tua palavra diz, está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha parte, e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei seus pecados, eu sararei a sua terra. Estamos aqui nos humilhando diante de ti, porque a nossa confiança nunca esteve posta no homem, a nossa confiança nunca esteve posta nas coisas visíveis, a nossa confiança sempre esteve posta em ti, meu Senhor. Queremos os teus fundamentos, queremos a tua justiça, queremos a tua misericórdia, queremos a tua verdade, meu Senhor, queremos a tua luz, queremos ver a tua nação vendida aos teus pés, queremos ver o Brasil sendo disparado, onde cessa a violência, onde cessa a injustiça, onde cessa a corrupção, Senhor, onde cessa o mal feito. Por isso trazemos também diante de ti, Senhor, um congresso nacional, Senhor amado, Jesus, age no congresso. Colocamos os senadores, continuamos dando sabedoria àqueles senadores que te temem, em nome de Jesus, concede sabedoria, concede temor, Senhor, mas o contigo é maioria, meu Senhor, não há impossibilidades para ti. Repouso sobre os teus filhos que estão ali no Congresso Nacional, o teu Espírito Santo, conceda, Senhor, discernimento, conceda estratégias divinas para que neste ano ainda, Senhor, estamos no mês de junho, mas para que ainda este ano, Senhor, a tua manifestação seja tão sobrenatural, seja tão gloriosa, meu Senhor, e todos os adversários da tua igreja sejam desbaratados, sejam confundidos, meu Senhor, e que o inimigo deu contra nós por um caminho. A tua palavra declara, a tua palavra afirma que por eles haverão de sair. É verdade, Senhor. O sangue do Cordeiro sobre a cidade de Brasília, sobre os poderes judiciário, legislativo, Senhor, já estamos vendo a atuação sobrenatural na economia, está falando no meio da pandemia, economia brasileira, é verdade, está fazendo coisas extraordinárias, Senhor, e nós cremos que para ti não há impossibilidade, nós cremos que para ti, Senhor, tudo é possível intervir de modo sobrenatural.
especial, Senhor, em toda essa situação, confundo o inimigo, envergonha o adversário, Senhor. É verdade. Que se opõe a Ti, Em e que o Teu nome de nome Jesus. seja engrandecido, É que o Teu nome verdade, seja meu Deus. glorificado, que o Teu nome Oh, seja exaltado nesse tempo, no em Brasil, nome meu de Senhor, Jesus, para a Senhor. glória Oh, de Pai. Deus em Ti, Oh, receba as aleluia. nossas ações de graças, Oh, receba os glória. nossos louvores, meu Senhor, e toque Aleluia. nos lábios da Tua igreja, do povo que te Aleluia. chama pelo Teu nome, para Oh, proclamar a Tua verdade, para Pai. profetizar Oh, salvação, Pai. libertação, Sete transformação, radalai. Senhor. Aleluia. Ativa em nós, na Tua igreja, Oh, na noiva ativa, do Messias, Jesus. na noiva do Cordeiro de Ativa, fé, Jesus. essa fé que vai Ativa. trazer a manifestação do Teu Oh, sobrenatural, essa fé que vai trazer a manifestação do Teu oh, Espírito, como Tu aleluia. prometeste na Tua palavra, meu Senhor, que haveria de colocar essa nação brasileira por objeto de louvor ao Teu Oh, nome sobre as nações da terra. liabadalabasha. Que o Teu reino venha sobre Brasília, que o Teu reino venha Oh, sobre aleluia. a nação brasileira, Glória. sobre todos os estados brasileiros, meu Oh, Senhor. A Tua xerebaçu. vontade, Pai, que é excelente, a Tua vontade que é Oh, perfeita, Jesus. a Tua vontade que é agradável, se cumpra nas nossas vidas, se cumpra na vida de nossos familiares, se cumpra na Oh, vida da Tua igreja. xerebahai. É no nome do Messias Yeshua, Orianda Raire Cantaraba, aquele que nós Oh, amamos, aquele por que ricatalabahai. nós esperamos, o desejado Amém. de toda a nação brasileira, que nós oramos Aleluia. agradecidos, meu Senhor, crendo e veremos, ó Deus, a Tua promessa com respeito ao Oh, Brasil se glória. cumprindo neste ano, Pai, se cumprindo nesta década, se cumprindo neste tempo, Pai. No nome do Messias Yeshua, nós oramos agradecidos. Aleluia. Glórias a Yahvé. Amém, pastor, que maravilha, glória a Deus, o Brasil é do Senhor Jesus. Agora nós temos 3 minutinhos, em 2 minutinhos, dá uma hora pelos irmãos da live. Eles têm sido fiéis, né? Aleluia. Eles têm sido, a gente tem que abençoá-los sempre, para que eles permaneçam, né? Você pode orar, pastor? Claro, minha querida. Aleluia. Pai, nós te damos graças por este remanescente que tu tens, ó Deus. Amém. Reunido aqui nessa noite de Shabat. Amém, a palavra Jesus. que aqueles que esperam em ti renovarão as suas forças. É verdade. Subirão com asas como se fossem águias, correrão e não se Aleluia. cansarão. Caminharão e não se fatigarão, meu Senhor amado e É bendito. verdade, Deus. Orianda Raire Cantalarabachurianda de Cantarabachurianda. Oh, E a tua xerebaçai. casa do reino do Pai, cheio de glória, Oh, cheio de Jesus. majestade, cheio de poder, Senhor. Orianda de Cantalarabachurianda. E sopra sobre todos nós, sopra sobre esses irmãos, sobre essas irmãs. Sopra do teu Espírito Santo, meu Senhor. Continua enviando os nossos corações de mais paixão por ti, de mais compaixão por aqueles que estão perdidos, meu Senhor amado. Traz lutas glórias ao teu excelso nome. Orianda e cantalada que os teus nomes sejam liberadas, que os teus filhos e filhas sejam presenteados nesta noite de Shabat, com palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, de Espírito, Senhor, interpretações, Senhor, profecia, onde agora as nossas mãos, as mãos de nossos irmãos e de nossas irmãs, nós alcançarmos enfermos, eles possam ser curados, para que ao tocarmos eles possam ser libertos da fé de cada filho, de cada filha, fortalecida, meu Senhor. Nós abençoamos, também declaramos a tua vitória na vida de cada irmão, aleluia, na vida de cada irmão, de Jesus, envia também os teus anjos a cada casa, guardando a cada um de nós, meu Senhor, porque a tua palavra
Tua palavra afirma os teus anjos, espíritos ministradores, enviados da tua parte, meu Senhor, para prestarem auxílio, para prestarem socorro ao Cordeiro da tua salvação. E aqui estão teus em nome de Jesus, Senhor. Meu Senhor amado, que cada um de nós receba essa dádiva. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agradecidos, aleluias, glórias. Queridos, Deus abençoe a todos. Um Shabbat Shalom, pastor. Forte abraço. Um beijo no seu Estaremos coração. juntos breve. Amém. Já está aqui, viu, para não cair. Um grande abraço. Shalom, shalom. Bom, querido.